Bom, muito bem. Agora sim, oficialmente, boa noite a todos. Eu comecei a gravação. Hoje a gente tem bastante assunto para tratar e temos algumas pautas, né, para conversar sobre hoje. Vocês fizeram a avaliação há 2 semanas, né? Nós tivemos na última semana feriado e agora nós vamos trabalhar. E assim, ter perdido uma semana por conta do feriado não vai nos prejudicar, até porque a gente está bem tranquilo em relação ao nosso cronograma. Então não vai haver nenhum tipo de prejuízo por vocês não terem tido aula na última sexta-feira. Bom, eu já estou aqui acessando, a gente vai fazer, hoje a gente tem algumas situações a tratar. Então, os colegas entrando, a gente vai fazer uma vista da prova, a gente vai também falar sobre o AVA atualizado, a gente vai falar sobre os alunos que estão assistindo aulas em dias incorretos e nós vamos passar um exercício como nós sempre fazemos. Por isso que eu já comecei a gravação, estou pegando aqui um documento de referência para eu já abrir a prova e mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Charlie. Boa noite, tudo bem? Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou começar então, pessoal, vamos fazer o seguinte, à medida que a galera vai entrando, eu vou começar com a vista de prova e aí depois a gente começa oficialmente com o nosso conteúdo, tá? É muito importante frisar que tinham muitos alunos assistindo aula no dia errado, tá? E uma vez que os alunos estavam assistindo aula no dia errado, na hora da prova, isso foi descoberto, inclusive por mim, tá? E o que foi comunicado é que quando eu for fazer a chamada, eu só vou dar presença, obviamente, para os alunos que forem da turma, e vocês devem ter percebido que eu mandei isso nos grupos de WhatsApp. Eu mandei essa informação, eu mandei também os links dos grupos do WhatsApp para você entrar no grupo correto da sua aula, e eu já tinha mandado também na semana de prova uma foto da chamada, para você ver onde o seu nome está localizado, em qual turma que o seu nome está localizado. É importante frisar isso, eu vou falar isso novamente no decorrer da aula. Eu vou começar a compartilhar minha tela, só falem para mim quando vocês começarem a visualizar, tá? Falem para mim aí quando vocês começarem a visualizar a tela, por favor. Para mim já está aparecendo já, Charlie. Maravilha. Bom, então vamos... Também tá ok. Ótimo. Então vamos começar. Seguinte, essa aqui é a interface que aparece para mim. É como se eu tivesse recebido a prova de vocês, né? Então, as questões que vocês marcaram, as questões fechadas, vai aparecer para mim aqui e, obviamente, que vai aparecer o texto que vocês eventualmente digitaram nas questões abertas. Lembrando que foi uma experiência muito interessante as questões abertas, pelo seguinte, vocês viram que algumas questões elas possuem imagem, um print de uma tela, e eu, quando eu elaborei a questão, tinha a expectativa de vocês darem um tipo de resposta. E o legal da questão aberta é que com outros comandos vocês também chegam ao resultado. E isso foi muito interessante. Talvez numa questão fechada vocês estivessem limitados. Então, como eu tinha falado, era para vocês estudarem um livro único, era para vocês estudarem as gravações, e essa questão, a número 1 que aparece aí para vocês, ela foi extraída, inclusive, do livro único. Então, falo, olha, entre os comandos avançados de edição, há uma ferramenta utilizada quando precisamos estender. Essa palavra já ajudou bastante, né? Que quando eu quero estender, eu vou estender um elemento, que é uma linha, uma polilinha ou um arco. Então, o comando em inglês extend, né, com X, e o comando em português estender. Lembrando, já vou até adiantar, eu dei a liberdade para vocês responderem em português ou em inglês a avaliação de vocês. Então, a questão número 1, extend, estender. Vamos fazer o seguinte,
Vocês podem me interromper a qualquer momento se vocês tiverem alguma ponderação sobre a questão. Se vocês não me interromperem, eu vou passando adiante, tá bem? Então, vamos lá. A questão número 2. A questão número 2 ela é muito interessante porque eu falei com vocês sobre ela até na semana anterior à prova ou 2 semanas anteriores à prova, que é o seguinte, olha, quando você clica com o botão esquerdo do mouse e gera um retângulo de seleção, né, ou um quadrado de seleção, se você tiver com a mão bem precisa, você pode fazer uma seleção azul ou uma seleção verde. Então, nessa questão, olha só, uma forma de selecionar vários elementos, tal, em algum local vai falar que está azul. Na área, movendo-se à direita, a cor azul, está aqui, ó. Quando você seleciona da esquerda para a direita, de cima para baixo, vai gerar a cor azul. Quando você seleciona de baixo para cima, da direita para a esquerda, vai selecionar a cor verde. E a diferença é o seguinte, a seleção azul, como pede aqui na questão, apenas vai selecionar elementos que estiverem completamente dentro da seleção. Por isso a questão certa, né, a opção de resposta certa é a letra C, falando o seguinte, olha, serão selecionados apenas os elementos que estiverem totalmente dentro da janela. E eu coloquei uma observação, ó. Quando temos muitos elementos para selecionar, a opção de clicar individualmente sobre cada um deles se tornará cansativo. Esse texto é do livro de vocês. Então aqui fala de vocês fazerem a seleção na cor azul, sendo que a área de seleção contempla, os elementos contemplados dentro dessa área de seleção são aqueles completos. Se você quiser selecionar elementos parcialmente e que eles apareçam, você vai precisar selecionar o retângulo verde, de baixo para cima, da direita para a esquerda. Questão número 3. Qual comando pode ser usado para verificar dimensões de desenho sem cotar? Então, esse print é justamente a utilização desse comando que eu falei para vocês. E trouxe opções. A resposta correta é a resposta dist, que avalia medidas conforme seleções que você faz nos objetos. Não é escala, não é matriz, não é cota e não é polilinha. Muito bem, vamos para a próxima. Essa aqui é uma questão também fechada. Sobre os comandos linha e polilinha, o pessoal confundiu muito. A resposta correta é a letra B. Todos os segmentos de linhas e arcos feitos com o comando polilinha tornam-se uma entidade única. Vamos lá. Eu começo a fazer linhas com o comando linha. Faço uma, faço duas, faço três. Depois que eu acabo, se eu passar o mouse sobre elas, cada uma dessas linhas vai aparecer destacada individualmente. Se eu escolho uma polilinha e faço uma, duas, três linhas, depois ao passar o mouse, todas essas linhas ficam selecionadas como uma entidade única. Muitas pessoas responderam a letra D, falando que o comando polilinha em inglês chama-se polyline. E aí é o seguinte, se eu perguntar se a tradução de polilinha é polyline, correto. Mas o comando do AutoCAD é chamado pline. Se você quiser fazer uma polilinha no AutoCAD em inglês, se você utilizar a barra de comando, será o comando pline. Muitos acertaram respondendo a letra B, alguns lançaram a letra D e por isso responderam incorretamente, porque a palavra que eu pedi aqui foi comando e não tradução. Vamos adiante. Questão 5. Essa questão 5 eu coloquei, olha, dentre os comandos abaixo, ou seja, é uma questão também de opções de resposta, quais são os mínimos necessários para executar? Então vamos lá, observando o desenho, linha, elipse, não tem elipse, então já descarto a letra A. Tem círculo e tem arco, mas não tem elipse. Letra B, linha, arco, achura e cota. Opa, não tem achura, descarto a B. Letra C, linha, elipse, achura, descarto também. Linha, arco, círculo e cota era a resposta correta, ainda coloquei um comentário. No AutoCAD há inúmeras maneiras de fazer desenhos, então você poderia utilizar tantos comandos quanto você achar necessário. Então eu coloquei aqui, ainda poderiam ser utilizados comandos como filete ou concorde, né? E retângulo, por exemplo. Então você poderia usar um retângulo aqui,
Aqui, ao invés de você usar um arco, você poderia usar perfeitamente um fillet. Você poderia fazer um círculo e aparar também com a ferramenta trim, ou aparar em português. Então, dentro das opções que vocês tinham que escolher a opção correta, que nesse caso é a letra D. Já foram 5 até aqui, tudo bem, gente? Alguém dá um ok para mim aí, por favor? Só para eu continuar, saber que vocês estão me ouvindo. Tá de boa. Maravilha. Como foram 3 turmas, eu não vou afirmar que vocês fizeram isso, tá, gente? Longe de mim desconfiar, mas, eventualmente, alguns colegas poderiam ter conversado entre turmas. Eu tenho certeza que isso não aconteceu. E eu utilizei algumas imagens para perguntar coisas diferentes. Então, essa imagem, por exemplo, para vocês eu perguntei, olha, o desenho da figura a seguir foi feito a partir de um ponto que chamamos origem. Eu afirmei. Descreva o que é preciso fazer para desenhar a partir da origem no AutoCAD. Teve gente que respondeu assim, sim, está na origem. Por quê? Em outra prova, de uma outra turma, eu perguntei se o desenho estava na origem para justificar. E aí o aluno nessa prova aqui respondeu sim. E aí errou a questão, obviamente, né? Porque aqui eu já estou afirmando que está na origem e perguntei para vocês como fazer. Esse aluno escreveu aqui, olha, selecione o comando linha, coloque 0, tab, 0, enter. Funciona, tá? Alguns alunos, e aí é a importância de vocês se expressarem na questão aberta, alguns alunos colocaram para desenhar fora da origem e depois mover para a origem. Perfeito, funciona também. Alguns alunos falaram para desenhar aleatoriamente e depois mover a origem de lugar, coisa que a gente vai aprender hoje. Também é ok, porque tem alunos que têm conhecimentos mais avançados do que nós já apresentamos até agora na disciplina. Então, vamos lá. Questão 7. Essa questão 7 é uma questão que alguns erraram por falta de interpretação de texto. Eu deixei bem claro, olha só, qual comando foi usado para mudar a peça da esquerda antes, se transformando na esquerda depois. Em momento nenhum, eu escrevi aqui que é uma cópia, tá? Na verdade, é como se aqui na esquerda fosse o início do desenho e aqui uma etapa posterior. Então, eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa, olha o texto inteiro. Quando desenhamos com linhas, cada uma forma uma entidade única. Para que o programa entenda que uma série de linhas forma um agrupamento, então, comecei uma vez, é preciso utilizar um comando específico. Os grupos, 2 vezes. Facilita a combinação, Por padrão, a seleção de qualquer momento de um grupo, 3 vezes que eu uso a palavra. Seleciono todos os objetos desse grupo, 4 vezes. Que você pode mover, copiar, rotacionar. Qual comando foi usado para mudar a peça da esquerda e transformar na peça da direita? Você pode responder em português e inglês. Observe que todas as peças formam um grupo. Eu falei 5 vezes sobre grupo ou agrupamento. Portanto, para você mudar a situação da esquerda para a direita, você deveria usar o comando em inglês group ou em português agrupar. Ah, Thiago, mas o comando bloco também faz isso. Não faz isso apenas. Quem respondeu bloco, eu dei 50% da questão, ainda fui benevolente. Mas por quê? Porque o comando bloco, vamos lembrar aquela atividade que nós fizemos uma planta do AutoCAD. Eu falei, até sugeri para vocês baixarem da internet blocos. Alguns colegas baixaram móveis, alguns colegas baixaram eletroeletrônicos, eletrodomésticos, louças privadas, etc, etc. E aí cada um daquele lá formava um bloco. Quando você cria um bloco, você vai para dentro da biblioteca de blocos do AutoCAD. O grupo não. O grupo apenas agrupa, ele apenas une as linhas. O bloco, além de unir as linhas, ele vai gerar, obviamente, um bloco que você vai salvar com o nome e pode inserir esse bloco outras vezes, conforme a sua necessidade. Quem colocou grupo ou agrupar, tá? Teve 100% de acerto. Quem colocou bloco teve 50%. A questão número 8, eu vou até dar uma pausa e beber uma água aqui, se alguém tiver alguma observação. Então vamos lá. Deixa eu ver se mais alguém entrou. Nós estamos com... Engraçado que tem gente que entrou duplamente aqui, ó.
A Liomar e Diego estão com 2 entradas. Eu não entendi isso. Ô, Charlie, é porque eu vejo tanto pelo celular quanto pelo notebook, porque o notebook, para mim falar, fica ruim, que o microfone Ah, dele parece entendi. que tá com problema. Aí eu Tá vejo a perfeito. tela do notebook e falo pelo celular. Não, sem problema. Agora tá explicando, não é erro. Você realmente fez isso. Muito bem. Observe que o desenho da figura possui cores e linhas diferentes. No AutoCAD, esta é uma forma de organizar o desenho. Então, eu perguntei qual comando que usamos para alterar o tipo de cor e outras características. Responderam corretamente quem colocou layers, camadas, ou colocou propriedades, que você também consegue acessar com o botão direito e mudar as propriedades. Também é uma imagem que eu utilizei em outra prova, perguntando quais eram as linhas. Então, se você respondeu linha tracejada, linha traço-ponto, você errou, porque não foi o que eu perguntei. Eu perguntei qual comando ou qual caminho você precisa utilizar para chegar nesse resultado. Então, vocês acertaram ou erraram. Essa questão 9 é fantástica, pessoal. Porque é o seguinte, essa questão 9 eu fiz querendo, tá? Ah, não, perdão, esquece o que eu ia falar. Em outra prova eu perguntei outra coisa. Em outra prova eu perguntei como aumentar a imagem, uma vez que ela estava desenhada muito pequena, os colegas responderam zoom. Mas teve gente que respondeu escala também. A questão de vocês tem a ver com escala. Eu falei aqui que é comum no AutoCAD perceber que o objeto aparece muito grande e muito pequeno se comparado com a área gráfica. Então eu pedi para vocês descreverem de forma sucinta o que vai acontecer com esse retângulo se nós aplicarmos o comando escala e digitarmos o fator de escala 5.0. Na outra prova, eu perguntei o que fazer para a imagem aumentar. Respondeu corretamente quem colocou zoom, que era o que eu esperava, mas alguns colegas escreveram escala. Eu achei também interessante, porque se você aumenta a escala, realmente ele vai aparecer na área gráfica maior. Então, é legal ver aí a criatividade para vocês resolverem os problemas. Esse colega em particular respondeu corretamente. Olha, o desenho vai ficar com 5 vezes maior do seu tamanho original. Sim. Quem respondeu quase certo falou o seguinte, o desenho vai aumentar. Sim, o desenho vai aumentar porque eu coloquei uma escala 5.0. Quanto? Então você precisava responder para mim. O desenho vai aumentar 500%. O desenho vai aumentar 5 vezes. Então, assim, se você não falou quanto vai aumentar, sua resposta estava incompleta. Mas, mesmo assim, eu considerei os colegas que colocaram o desenho vai aumentar, sem problema algum. Vamos adiante. Última questão, até que foi bem rápido. Escreva em Ô, português. Charlie, Sim. é porque eu não lembro qual foi a minha resposta dessa daí. Porque na minha prova eu fui com 920. Depois você poderia me explicar porque eu tirei esses 20? Se foi de alguma outra que eu devo ter ido com 60 desse valor? Tá, Só para eu entender qual foi a distribuição dos pontos, por favor. claro, vamos lá. Diego. Deixa eu ver essa prova aqui. Diego, você tirou 920. Você tirou meio ponto na questão 9, que é essa aqui, então possivelmente você deve ter escrito que o desenho ia aumentar, tá? E na última você tirou 70% da questão, que vai falar sobre a matriz. Possivelmente você acertou 2 e errou uma. Entendi. Eu É posso abrir porque sua prova se você quiser. Acaba a por mim não tem correção aqui na problema sua não. prova. Não, eu abro. Pode ser. Porque na última eu fiquei olhando até na apostila, só que Mas eu a pedi em resposta português, hein? final. Não, então, mas o PET eu não estava sabendo, não estava achando ele em português. Aí eu joguei Ah, até você no não assistiu a tradutor. gravação? Assistiu? Na gravação eu Não, falo. eu não Ah, tinha assistido, não. Não tá vendo? consegui, né, assistir. Então vamos lá. Mas cliquei errado aqui. Então vamos lá, sua questão 9. Ah lá, o que você colocou? Se usar a escala 5, vai ampliar o desenho. Quanto? Tá? Então você teve meio ponto nessa, tá? Sim. Assim como
Eu falei com todos. E na última, você colocou retangular, PF e polar, sendo que a resposta é retangular, de caminho e polar. Tá? Aqui, ó, no AutoCAD, a matriz é a matriz de caminho. Está vendo na tela aí? Sim, é porque como eu tô sem um programa, aí eu até pensei em entrar, só que como não estava conseguindo instalar, mas não tem problema não. Não, mas O... isso aqui eu falei em aula também, né? Então, Não, eu sempre foi falta falo de antes atenção das mesmo. aulas, né? Eu sempre falo antes das aulas, para vocês, isso até nas presenciais, né? Quando a gente estava, para vocês terem material de anotação, né? O lápis, o papel, porque Sim, até para vocês não se confundirem. Cara, mas se você tivesse jogado no Google PF no AutoCAD português, você conseguiria a resposta. Mas tudo bem, entendi. tá? Se Então a é gente isso, tinha gente. gostado de outra coisa. É isso, gente. Essa foi a nossa vista de prova. Queria saber, deixa eu só ver aqui no grupo. Boa noite, Aliomar. Não estou conseguindo falar no áudio contigo. Estou te escutando, mas não consigo falar. O Aliomar mais uma vez está comentando sobre a ponderação que ele fez na aula anterior, mas de maneira nenhuma. Inclusive, essa questão de ser perfeccionista nos detalhes, ela é muito interessante, ela é muito positiva, né? Nós temos que sempre detalhar todas as informações em todos os documentos, em todos os nossos trabalhos. Então, sem problema algum, né, Aliomar? Vamos para frente, vamos adiante. Bom, é isso, pessoal. Vamos continuar aqui. O que acontece, pessoal? A gente vai começar na sessão 3.1 e eu só estou preocupado que, pelo menos nas outras aulas, a nossa audiência está bem maior. Aqui nós estamos com 8 alunos, porque nós estamos com a Leomar duplicado, o Diego duplicado, então nós estamos com 8 alunos. Isso me preocupa, até pelos assuntos que eu tenho que transmitir para vocês. Primeira coisa, sobre assistir aula no seu dia. Eu tinha mandado no grupo, eu vou até responder a mensagem aqui no grupo, para vocês se lembrarem dela. Quais são os alunos da turma de sexta? Então eu vou até colocar aqui, estou só resgatando. A gente conversa bastante, né, pessoal? Ó, turma de sexta, eu vou responder no grupo agora aqui, ó. Esses são os alunos da turma de sexta que devem assistir a aula hoje. Então, eu respondi aí para que vocês se lembrem da lista. Diga. Só fazer uma ponderação, não justificando nem nada. Claro. Eu vou dar exemplo de mim, né, no caso. Quando eu fui fazer a prova, por exemplo, se eu não tivesse o AutoCAD para mim procurar, com certeza eu não tinha conseguido. E tipo assim, falar porque eu não estudei, eu estudei. E eu consegui fazer a prova de boa, demorei um tempo bem maior, que eu acho que a prova não estava difícil, mas eu acho que a nossa turma de sexta-feira, fechei, mas eu tive que procurar, tanto é que eu acho que meus caminhos não era, depois que eu fui ver as suas anotações, eu fui olhar a revisão que você tinha passado, a nossa turma, eu acho que a turma de sexta-feira, a gente perdeu muito o começo, entendeu? O que ajudou bastante foi um exercício que você postou para a gente, explicando passo a passo como que fazia. Não sei se você lembra desse exercício, que ajudou a gente bastante, mas a gente ficou muito prejudicado, nós perdemos muita aula. Quando as aulas estavam presencial, por exemplo, as primeiras aulas, a maioria da turma que está nessa turma de sexta-feira é a turma que estava na outra turma, que não tinha computador, não tinha como ficar na sala, não cabia os alunos na sala. A gente foi trocado de turma. Quando nós trocamos de turma, nós já tínhamos perdido 2 aulas. E a primeira aula que a gente ia ter com você teve alguma coisa de uma formatura de uma turma, aí a gente não teve a aula também. A gente teve um feriado e depois a gente teve aquele episódio do parente seu. Então, tipo assim, eu acho que essa primeira prova, para a gente, eu acho que ela foi um pouco complexa, porque de repente que as respostas não saíram
eu acredito que seja a nossa turma que não saiu igual que você falou, porque eu, particularmente, eu fiz a prova procurando, entendeu? Mexendo no AutoCAD e tentando achar onde que era, porque na verdade, as questões, tinha muitas questões que eu não sabia, e tipo assim, eu não queria também sair procurando no Google, eu queria entender. A gente teve essa dificuldade, eu acredito que o resto da turma também teve essa dificuldade, a nossa turma foi muito prejudicada nisso, entendeu? Eu me senti prejudicado, não estou acusando, nada disso, só que eu acho que a nossa turma foi muito prejudicada nisso, entendeu? Muito. Eu sei que você postou a aula, você gravou, você pôs pra gente, mas não é a mesma coisa de você estar explicando e falando e a gente poder perguntar, poder parar, é diferente, entendeu? É diferente. Eu acho que a gente foi infeliz demais, né, em relação a essa primeira prova, entendeu? Eu acho que a turma se deu bem porque todo mundo correu atrás, mas não foi fácil, não. Para mim, pelo menos, não foi. Eu fechei a prova, mas eu teve questão, por exemplo, sério, eu fiquei mais de 10 minutos procurando ela, para achar, mexendo no AutoCAD, tentando achar, entendeu? O caminho, porque eu quero, mas deu certo, mas eu acho que a gente foi bem prejudicado nisso, entendeu? Não é culpa de ninguém, infelizmente, a gente teve um monte de fatores, eu só estou falando, tipo assim, estou ponderando a nossa situação, entendeu? Claro, eu acho totalmente pertinente esse tipo de justificativa. O primeiro ponto que você colocou, realmente, aí eu não tenho controle, né? Vocês estarem numa turma, acho que a turma era de quinta ou terça que vocês estavam assistindo aula, alguma coisa assim, né? Porque as minhas são segunda, quarta e sexta. Foi uma bagunça, Charles, no começo, a faculdade errou demais, entendeu? Então, assim, A esse fator faculdade errou realmente demais. A eu não culpa tenho foi da como... faculdade, a organização da faculdade, não sua. Nada a reclamar de você, nada, tá? Pelo amor de Deus, nada pessoal. Mas a faculdade, segunda... no começo, ela errou muito com esse negócio que ela fez de deixar a coisa automática acontecendo, ela errou demais, entendeu? E para consertar depois, aí só que prejudicou muita gente. Esse feedback vocês têm que passar, assim como está passando para mim também, para níveis hierárquicos acima. E não, eu já conversei sobre isso com a Elisa, já falei, tanto é que na época eu fiquei bem insatisfeito, muito insatisfeito mesmo. Só que eu senti mais isso na hora de fazer a prova, entendeu? Porque eu acho que na aula de desenho nós fomos os mais prejudicados. Sim. São fatores, às vezes, imponderáveis, porque no semestre passado eu também dei aula, só que de desenho técnico, na sexta. E a gente não teve nenhuma eventualidade dessa, né? E aí o que aconteceu? De vocês, a situação de vocês teve Semana Santa, né? Semana Santa não sei se foi depois da prova, mas foi Semana Santa e agora... Não, Semana Santa foi revisão de prova, nós não tivemos revisão de prova. E o dia do trabalhador. Então, o que acontece? As questões feriados, realmente, outra que eu não tenho controle. Sobre a colação de grau, Jaime, como era lá no início, né, a gente não tinha como prever que desencadearia tantos outros fatores. Não, mas isso aí ninguém, isso acontece. Mas não foi só por causa daquilo. Ele é o de menos. Vai acontecer com vocês, e assim nós esperamos, né, daqui a alguns semestres, se eu tiver alguma contribuição na colação de vocês, um paraninfo, um professor homenageado, vocês podem ter certeza que eu também adiarei, realocarei, moverei minha agenda para participar desse momento que é tão importante. Agora, infelizmente, também sobre a questão do parente, né? Na verdade, um tio muito querido da minha noiva, ele teve, eu posso até falar para vocês abertamente, porque graças a Deus deu tudo certo, ele teve um aneurisma. A gente tem um médico na família e ele estava falando estatisticamente, né, que os aneurismas, 40% dos casos, a pessoa ela vem a óbito antes de chegar no hospital. Eu nem tinha essa informação de tão grave que é, né? E ele foi medicado, foi liberado no primeiro hospital, depois continuou passando muito mal, retornou para o hospital, ele foi transferido para outra cidade, que é a cidade que ele não tinha UTI, e logo, todo esse trâmite aconteceu de final da segunda-feira até a sexta-feira, que culminou na cirurgia, né? Hoje, graças a Deus, ele está bem, está se recuperando, mas realmente foi algo que nos assustou muito. Mas eu sempre brincava quando eu jogava futebol no domingo, e eu sou goleiro, né? Eu jogo no gol. Quando eu, às vezes, né, bebia demais na noite anterior, aproveitava a festa,
Eu prejudicava o meu time, ou por não ir, ou por ter um rendimento abaixo, porque eu era goleiro, né? Goleiro não tem muito o que substituir. E fazendo uma analogia aí de brincadeira, o professor é a mesma coisa, né? Se acontece algo com o professor, você tem uma série de alunos que são prejudicados. Então, realmente, tirando os feriados, tirando a questão que você ponderou da instituição, duas dessas datas realmente eu tive que mover a minha agenda. E aí, como você falou, a gente tentou resolver de uma maneira paliativa, transmitindo as gravações para vocês, mas eu sempre no final da revisão eu estava fazendo um comentário sobre o resultado geral da turma, e aí o mérito, eu vou concordar com você, tá, Jaime? Ele é 100% de vocês, esse mérito, até pelo seguinte, estou vendo aqui agora, a média da turma de sexta-feira foi de 855 pontos, então, foi, se eu não me engano, foi o melhor resultado médio entre as turmas. Então, tenho certeza que vocês aí, apesar de todas as diversidades, vocês conseguiram um excelente desempenho. Obviamente que a gente tem que recuperar isso, né? E a gente vai recuperar, obviamente, trabalhando e fazendo o nosso melhor. Como hoje a gente tem que... Charlie, eu acho que o maior problema foi porque, na verdade, nós não, eu acho que pelo menos a gente não teve as primeiras sessões, entendeu? Eu acho que isso prejudicou muita gente, entendeu? Então a gente já pegou lá no meio do caminho, tanto é que quando você postou aquele exercício, você mostrando para a gente passo a passo, eu até falei com você que você tinha acertado, porque a gente estava precisando daquilo, entendeu? A gente não tinha visto o início. Então, eu acho que por isso que a gente teve um pouco de dificuldade no decorrer da matéria. Vamos tentar adiante acertar mais do que errar, e se realmente algo for necessário para a gente resolver aí as pendências, nós podemos fazer. O que a gente pode fazer é o seguinte, daqui em diante, para que vocês não tenham defasagem em relação a outra turma, geralmente as aulas elas vão até 8h15, eu dou um intervalo e depois fica só aquele período de tira dúvidas. Hoje, eu posso ir até 8h15, a gente faz nosso intervalo normalmente e volto depois do intervalo para que a gente fique exatamente alinhado com o que a outra turma está. Então, não haverá prejuízo de 3.1 para frente. E aí eu vou pedir, não só a você, tá, Jaime, mas aos demais colegas, dúvidas que ficaram das unidades 1 e 2, vocês também podem tirar. Vamos combinar assim? Não, mas tá de boa, agora acho que a gente já deu uma engrenada, entendeu? Acho que no decorrer que a gente teve um pouco de dificuldade, mas acho que tá todo mundo indo bem. Acho que agora, Ótimo. depois que você passou aquele exercício, ajudou muito. Muito. Eu não estava entendendo nada até aquele dia que você passou aquele vídeo no passo a passo. Que Eu acho que explica aquilo passo lá a que passo, foi né? aquele lá que foi, acho que a chave para E é tipo assim, legal o para abrir a seguinte, mente da gente, para a gente procurar as coisas, porque foi através daquele vídeo que eu fui entender as abas, o negócio da AutoCAD, por isso que eu consegui fazer a prova, senão eu não tinha conseguido fazer, não. Entendo. E é Aí foi legal o bacana. seguinte, Jaime, na 3.1, você pode ver aqui, ó, não é mentira da minha parte, ó, na 3.1 a gente faz isso aqui juntos. Então, como está sendo gravado, vocês vão ver eu fazendo isso aqui passo a passo, porque a sessão 3.1 não traz novidades. A sessão 3.1, ela faz uma releitura, né, ela é chamada ferramentas de precisão, e ela faz uma releitura do que nós já vimos. Com uma outra novidade, mas assim, mais perfumaria do que utilidade. Mas vamos lá, vamos entender. Vocês já devem ter visto, vocês estão vendo a tela do AutoCAD aqui, não estão? Está aparecendo para vocês a minha tela? Sim, Então, ótimo. tá. Vocês vão ver aqui embaixo, ó, quando eu passo o mouse sobre esse jogo da velha, tá aí, ó, modo grade, ou a tecla de função F7. Se eu clico nele, ela desaparece. Se eu aperto F7 ou clico novamente, ela reaparece. Só que tem mais do que isso. Se eu, por exemplo, digito grade, que é um comando grade, tá? Tá dando delay, gente, do que eu falo e o que aparece na tela? Ou o comando tá, eu falo e ele tá aparecendo? Tá tranquilo? O meu tá de boa.
Tá de boa, Quando Tiago. comando grade, quando eu clico nele, ele vai me perguntar o seguinte, olha, especificar o espaçamento da grade. O AutoCAD, se você não mexer em nada de unidade, ele entende que você está trabalhando em milímetro. A gente já aprendeu, sabe que dá para como mudar a unidade e tal, mas entendam que é adimensional. Só que olha que interessante, a grade vem por padrão de 10 em 10 milímetros. E se você usa o Snap, que é o do lado, você consegue adiantar a sua vida fazendo desenhos. É isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui. Vou tentar fazer o desenho com menos cota e com mais ferramenta de precisão. Eu vou mudar bastante para vocês verem como que ficaria. Olha, a grade está como 10, eu vou colocar 100. Olha como que mudou. Eu queria saber se na tela de vocês aí dá para ver os risquinhos da grade com precisão. Então, Thiago, não estou fazendo um desenho metal mecânico que tem medidas lá 100 milímetros, 50 milímetros. Eu estou fazendo um desenho arquitetônico que as medidas são em centímetros, ou de engenharia civil que as medidas são em metros, e eu quero mudar essa grade. Então eu posso colocar 1000 na grade? Pode. Coloco 1000 na grade. Ela praticamente deixa de aparecer aqui, tá vendo, gente? Eu tive que até mudar o zoom aqui um pouquinho. Eu vou voltar para o 10, normal, que vai ajudar a minha vida nesse desenho. E temos mais uma opção. Eu posso jogar aqui esse comando em inglês, está na apostila de vocês. Grid Style. Esse está na apostila, tá, pessoal? Seção 3.1. Deixa eu só fazer uma observação sobre o AVA também. A gente entrou nesse assunto, a ponderação pertinente aí do Jaime. Eu preciso que vocês estejam com o AVA atualizado essa semana de vocês até 3.1, na semana que vem até 3.2. Por quê? A Elisa vem nos trazendo relatórios, né? Vocês têm que estar alinhados com a gente na pré, na aula e na pós-aula. Então, todo e-mail que eu recebo com exercício, eu vou lá e respondo. Recebido, ok, recebido. Se o aluno não coloca o nome do trabalho como deveria, eu vou lá e respondo. Renomeio o arquivo conforme instruções. Mas eu sempre respondo. Só que, gente, presta atenção. Não garante... Tá? Não é garantia de você mandar o exercício para mim e ter a pontuação. Vocês precisam estar com o AVA atualizado. Portanto, reforço de vocês, aproveita os minutinhos finais da aula de hoje, né? Eu vou voltar depois do intervalo ainda, passar mais alguns conteúdos, mas aproveitem a aula de hoje, já atualiza o AVA, deixa lá no 3.1, semana que vem 3.2, senão você vai ter um esforço fazendo exercício e eu não vou te dar a pontuação, porque você precisa estar junto comigo no AVA. Bom, tendo entendido isso, o Grid Style ele vai te perguntar 0 ou 1. Ele está como 0, que é esse padrão do AutoCAD. Se eu digitar 1, ele vai trocar a estrutura de quadrados que nós tínhamos da grade para pontos. Em versões anteriores do AutoCAD, esse era o padrão, era pontinho. Vocês podem escolher, Thiago, gostei de trabalhar com pontinho, vai lá, cara, vai no pontinho. Eu, particularmente, já estou acostumado com essa interface de trabalhar com os quadradinhos e eu utilizo o Grid Style como 0 e não como 1. E aí você fala assim, Thiago, então para que serve essa bendita dessa grade? Vocês podem ver aqui, ó, que vem desabilitado. Olha como que é complicado você trabalhar com AutoCAD em português estando acostumado com o inglês, né? Vem desabilitado o Snap, que é habilitado com a tecla F9 ou com o botão aqui, ó. Em português ele é chamado modo ajuste. Charlie, para que serve Snap? Bom, você tem Snap porque tem uma grade. Eu vou aumentar o zoom e vocês vão entender para que serve isso. Ó. Peguei um canto aleatório aqui para pegar uma linha e estou com o Snap ativo. Cada vez que eu passar o mouse sobre o vértice de um quadrado, ele vai dar uma travadinha. O que significa isso? O deslocamento do mouse acontecerá de 10 em 10 milímetros. Qual que é a vantagem para você? A vantagem para você é que se você estiver fazendo um desenho com múltiplos de 10 milímetros, você não vai precisar fazer linha com dimensão. Já é um adianto. Thiago, mas o meu desenho está com vintenas e não com dezenas, né? Está de 20 em 20. Vamos imaginar a situação. Troca a sua grade para 20. Se facilitar a sua vida. Como eu disse, o objetivo dessa unidade
é trabalhar ferramentas com precisão. Tia, ali, o resto da unidade faz o quê? O resto da unidade faz o que eu instintivamente já mostrei para vocês antes. Eu vou desabilitar aqui o Snap. Ele mostra para vocês sobre rastreamento polar, que é o mouse travar em linhas quando você estiver fazendo linhas angulares. Ele mostra como habilitar o ortogonal. Não, que são os planos, desculpa. Ele mostra como habilitar o ortogonal, que o meu está habilitado, e agora eu desabilitei. Tia, não é a tecla F8, é o F8 ou esse botãozinho aqui. Ele mostra como fazer os ajustes de objetos, que a gente também já sabe. E isso aqui, como nós já sabemos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês fazendo esse desenho. É até legal, o Jaime tinha comentado aí que é interessante quando eu faço junto. Mas eu fiz com todas as turmas, tá, Jaime? Só que na semana passada, justamente por eles não terem feriado na aula passada, eu construí toda essa peça com eles na aula passada. Então, agora eu vou pedir a participação de vocês, que é o seguinte. Qual que é a minha sugestão, pessoal? Não abrir o AutoCAD ainda. Olha o que desenho que você tem que fazer e analisa ele primeiro. Planeja ele primeiro. Eu vou fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, qual a opinião de vocês sobre essas cotas? Se está tudo aqui, se está faltando, se está sobrando, se está cotado errado, se está certo. Essa é a primeira coisa. E a segunda, tenta falar para mim em etapas como que vocês desenhariam essa peça. Agora é com vocês. Igual o cantor, né? Preguiça de cantar, manda um agora com vocês. E aí, galera? Alguma resposta? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ô, Charlie, eu faria o retângulo todo, depois eu ia vir, como fala? Vim fazendo as divisão depois, eu ia pegar as cotas e ia ver se daria certo. Nessa parte menor, eu ia vir com o retângulo inteiro. Depois eu ia vir fazendo os recortezinhos. Você só pode falar o início de novo, Diego? Falhou aqui para mim. Só o início. Eu faria um retângulo na Retângulo parte... inteirão? Isso. Tá. E depois eu vinha fazendo os recortes com as cotas. Alguém faria diferente? Eu vou até olhar aqui dentro da conversa do grupo, se alguém quiser escrever, fica à vontade, tá? Bom, deixa eu fazer um comentário com vocês. A pedir aqui, um aluno pediu para adicionar no grupo de sexta-feira. Eu vou mandar o link para ele rapidinho, tá, gente? Isso aqui eu não posso perder, não. Pronto, mandei o link aqui para o aluno. É o Gustavo. O Gustavo, inclusive, entrou aí na chamada, né, Gustavo? Ele já está no grupo, inclusive. Tá, foi mais cedo porque a gente estava aqui entretido na aula e eu não vi sua mensagem a tempo. Mas que bom que já deu tudo certo. Vamos lá, pessoal. Esse desenho ele tem uma linha de centro, não tem? O que significa que tem essa linha de centro? Na verdade, desculpa, tem uma linha de simetria. Um traço ponto aí no meio da peça. O que isso significa? Significa nada? Essa linha no meio aí, traço ponto? Ela indica o centro, o meio da peça, né? Tá, mas a parte de cima é igual à parte de baixo, não é? Sim, Pode usar como sim, referência. Pode fazer essas medidas. Calma aí que vocês falaram tudo ao mesmo tempo. São simétricos. Os dois lados são simétricos. E aí essa você linha- pode espelhar. E aí você pode espelhar. Se fazer um lado, você pode espelhar o outro. Tá, quem falou isso, gente? Desculpa. Fábio. Foi isso?
Fábio, maravilha, Fábio. É porque a sua voz aí atravessou o samba aí com outros colegas que também contribuíram. Não, na verdade, você até desculpa, eu tô na rua, eu tô no salão aqui, mas eu só liguei para falar, né? Não vou ficar mais escutando aqui. Vou desligar Não, cara, pode contribuir, fica à vontade. Olha só, pessoal, essa peça ela é simétrica. Essa linha traço-ponto significa que a parte de cima e a parte de baixo são iguais. Então eu consigo, vocês devem estar vendo meu mouse, começar o desenho aqui, olhando apenas na parte de cima da peça, fazer todas essas linhas, parar aqui e depois, como o Fábio falou, espelhar. Eu não preciso desenhar as duas metades quando eu tenho uma peça simétrica, posso desenhar uma metade só. Olha que beleza, já é um adianto. Então, nós vamos fazer assim. Segunda pergunta que vocês não responderam, em relação às cotas, o que vocês acham? Tá tudo certo? Tudo maravilha? Beleza, beleza? Eu imagino que sim, porque está respeitando a maioria de fora. Imagino que sim. Bom, a gente fala que sempre a sugestão é, quando possível, jogar as cotas para fora da peça, a não ser que não dê. Tem algumas ali na parte de dentro, mas esse não é o maior crime do desenho. Possivelmente vocês vão se lembrar que na disciplina de desenho eu enfatizei muito, mas muito mesmo, a parte de cotagem. E como já estava mais para o final do curso, alguns alunos faltaram, e eu senti que a gente poderia ter explorado mais ainda a parte de cotagem, porque ela cobra, gente. Esse assunto cobra. Pela ABNT, pelas normas, os chanfros ou cones que aparecem aí na peça, eles estão cotados errados. Você não cota o comprimento do cone assim. Você cota o comprimento de maneira linear. Então, deveria, por exemplo, essa de 45, você puxa uma linha aqui vertical e outra linha vertical. Isso conforme a BNT. Nesse caso, vai ajudar a gente. Quando ele mostra que o comprimento e o ângulo vai ser melhor para a gente, acreditem. Tá? Eu vou fazer com ferramentas de precisão esse desenho. Então, como eu falei com vocês, aproveitando a linha de simetria e fazendo apenas a metade da peça. Então, olha só, vou começar, vou fazer em cima desse aqui, já tem o desenho, vou começar. E lembra que eu falei, ó, vou deixar o grid ativo, porque tem muita cota, olha só, 60, 60, 60 novamente, então tem muita cota que eu posso utilizar com a grade. Obviamente, como eu estou explicando, talvez eu não desenhe rápido, mas essas ferramentas vão ajudar vocês a desenhar rápido à medida que forem pegando experiência. Se aqui tem 60, eu preciso começar a desenhar na metade e dividir isso por 2. Então, minha primeira linha vertical vai valer 30. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou começar com uma linha. Eu vou habilitar a grade e vou começar aqui, ó, aleatoriamente, num ponto. Porque o grid, ó, faz travar, como eu falei com vocês. Vou ter que dar um zoom. O grid faz travar o mouse em cada uma das arestas. Então, ó, vou clicar e subir. 1, 2, 3. Beleza, fiz uma linha de 30 sem precisar cotar. Por quê? Eu estou com a grade ativa e com o snap ativo também. Vamos ver qual que é a próxima linha. É uma linha de 45 de comprimento com uma angulação de 30 graus. Então, eu vou fazer isso sem cotar, quer dizer, eu vou ter que cotar o 45, não vai ter jeito. Mas o ângulo, eu vou tirar agora o grid. Ah, Thiago, você está clicando aí no comando, poderia ser com F9? Poderia, mas estou fazendo aqui devagarzinho, depois vocês vão fazendo do jeito de vocês. Os meus ângulos, eles estão com 15, 30, 45, 60. Então, vai me atender para esse desenho, tá? Vai me atender para esse desenho. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma linha, vou habilitar ela aqui na extremidade, e aí observem o seguinte, tem que tirar o ortogonal. Observe o seguinte, tirando o ortogonal, libera as linhas angulares. Eu vou subir, ó, até travar no 15 graus, travou,
e eu preciso digitar um comprimento de 45. Pronto. Fiz uma linha a 15 graus com 45 milímetros. E é essa a vantagem. Vou fazer novamente para vocês verem. Uma linha com... Ele vai travar em 15 graus. Vou fazer com comprimento de 45. Pronto. Daí em diante, eu vou fazer uma linha de comprimento de 60. Eu vou habilitar o ortogonal de novo. Depois tem um ângulo de comprimento 15 por 45 graus. Tem que tirar o ortogonal. Por 45 graus. Vou ter uma linha de 25 milímetros de comprimento. Uma linha de 25 milímetros de comprimento. Vocês viram ali que eu deixei ele no 0 grau, né? Depois, uma linha de comprimento de 30 com 45 graus. É isso mesmo? Comprimento de 30 com 45 graus. Depois, uma linha de 60 de comprimento. Uma de 35 de comprimento por 15 graus. E aí nós fizemos praticamente tudo isso aqui, ó. Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte, preciso da ajuda de vocês. Como que eu continuo o desenho aqui? Como eu falei, analisem o desenho junto comigo. Como que a gente consegue fazer essa parte restante aqui? Qual seria o próximo passo para vocês fazerem aqui? É a linha inclinada mesmo? Dá para fazer a linha inclinada? Pessoal, ficou mudo aí? Eu acho que dá, Charlie. Pois é, o negócio é que não dá, Diego. Sabe por quê? Porque Porque você não lá tem tem o a comprimento da circunferência linha e nem o ângulo. Você vai ter que fazer a Entendi. circunferência, isso mesmo. Porque olha só, eu estou nesse ponto aqui que eu parei. Próxima coordenada que eu tenho, ou seja, as próximas informações em y e x estão aqui, ó. Tem uma distância de 100 no comprimento e uma distância de 80 na altura. Então eu vou fazer isso agora, uma linha com comprimento de 100 e uma linha com altura de 80. Então vamos lá. Fazer uma linha a partir da extremidade com comprimento de 100 e com altura de 80. Deixar o ortogonal aqui porque a caixinha está exatamente na frente do ângulo. Pronto. Agora que eu fiz um 100 por 80, eu consigo fazer um círculo aqui, ó. Então, atenção agora, tem um diâmetro 40 e tem um raio 50. A gente pode fazer com a mesma ferramenta. Vou fazer aqui um círculo. Eu particularmente gosto de usar centro-diâmetro. Vou fazer aqui com 40, que é o diâmetro. E vou fazer um outro com um diâmetro 100, porque o raio é 50. Pronto. Aí, gente, vem mais uma dica interessante para vocês. Quando a gente vem aqui no Snap, ou ajustes de objetos, você pode deixar inúmeras habilitadas. Eu, particularmente, não gosto de deixar muitas habilitadas, porque o mouse fica travando toda hora. Ah, Thiago, você deixou lá a grade ativa com snap, aí você deixa extremidade. Extremidade é sempre bom deixar, porque uma linha continua na outra pela extremidade. Às vezes o meio, né, ou midpoint em inglês é interessante deixar também. Centro pode ser, pode não. Mas agora a gente vai precisar da tangente. E eu não deixo a tangente toda hora habilitado, porque não necessariamente você vai fazer uma linha tangente sempre. Olha só o que eu vou falar para vocês. Ó, eu vou fazer uma linha, eu poderia pegar dessa extremidade e ligar essa linha em qualquer ponto
desse círculo. Se eu tivesse com tangente habilitado, ele ia travar na tangente. Então, eu particularmente não gosto de usar a tangente, mas nesse momento eu preciso. Quem teve aula de desenho comigo vai lembrar que para a gente encontrar a tangente, né, entre dois círculos ou entre um ponto e um círculo, a gente tinha que fazer uma série de etapas com esquadros e com compasso. Era bem complicado. Possivelmente vocês vão lembrar, até porque caiu até em prova. Então, a minha sugestão é o seguinte: você consegue, utilizando o teclado e o mouse juntos, fazer uma linha tangente nesse caso. Essa linha, ela vai sair daqui e vai tangenciar aqui. E aí, como que eu vou fazer isso? O primeiro ponto eu já tenho. O segundo precisa tangenciar. Vou pegar uma linha, vou começar ela aqui. E aí, ó, ao invés de unir em qualquer ponto da circunferência, eu vou segurar junto, né? Botão Shift, botão direito do mouse, e aí vai abrir essa opção. Se você colocar só o botão direito, vai abrir outra janela. Então é Shift, botão direito. E aí você vai escolher a tangente. Mas prestem atenção. O comando só fica habilitado, essa relação trigonométrica só fica habilitado para o próximo comando. Então eu vou escolher aqui o círculo. Ah lá, ficou verdinho. Ele vai tangenciar lá naquele ponto. Pronto. Se eu quiser fazer uma tangente de novo, não consigo. Então, Shift, botão direito, vai abrir a janela, e aí quando abrir essa janela, você escolhe a relação que deseja adicionar. Como eu falei, eu só precisava usar a tangente uma vez. Então, Shift, botão direito, escolhi tangente, uni a linha lá naquele ponto. Pegaram aí essa ideia, gente? Conseguiram fazer? Ou conseguiram ver como faz? Travou? Não? Tá tranquilo? Consegui aqui, tranquilo. Então vamos lá. Eu vou deletar Também com consegui. aparar. Vou deletar com aparar o que eu não preciso mais. Que é isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Essa linha a gente já aprendeu, comando estender. Vou estender ela mais um pouquinho aqui para baixo, deixar o ortogonal ativado para ela estender. Ah, Thiago, você estendeu demais. Tudo bem, depois eu apago. E agora eu vou fazer a linha de centro. Eu já tenho aqui o layer salvo de traço ponto. Aí você fala assim, poxa, Thiago, mas todo novo desenho eu vou ter que fazer layer? Não. Se você só salvar o desenho, você vai salvar uma extensão DWG. Agora imagine que você trabalha numa empresa que já tem toda a paleta de cores, de linhas definida. Você salva uma vez só como modelo. E aí, ó, você vem aqui, ó, no azinho do AutoCAD, lá em cima, salvar como. Modelo de desenho, em inglês é template, por isso que é DWT, que é de template. Portanto, se vocês fizerem isso, tá? Se vocês fizerem isso, vocês salvarão esse modelo e ao abrir esse modelo para a próxima peça, as linhas já estarão salvas. Então, vou escolher aqui uma traço ponto, porque eu já tenho salvo. Vou levar ela na extremidade. Quando ela estiver alinhada, eu vou habilitar o grid aqui, que vai facilitar a minha vida. Tirar o ortogonal, pronto. Ela tem que estar com linha selecionada, né? Senão não vai dar. Bom, ó, eu vou até a extremidade, escolhi a linha, já escolhi o layer. Eu vou jogar ela um pouquinho depois vai dar 10. Então eu vou tirar o grid, vou deixar só o ortogonal mesmo. Vou chegar até aqui. Lembra que a linha traço ponto tem que ultrapassar um pouquinho só. Vou jogar um pouquinho para cá. E aí eu vou fazer a nossa linha traço ponto, que vai ser a nossa simetria. Vou aparar, apagando o restante do desenho aqui que eu não preciso. E desenhei metade da peça. Ah, Thiago, e essas linhas aqui? Essas linhas depois só vocês completarem, tá, pessoal? Eu já vou espelhar aqui de uma vez. Vou escolher o comando espelhar.
Vou selecionar de baixo para cima, da direita para a esquerda, porque aí seleciona inclusive aquelas duas linhas verticais que estão incompletas no retângulo. Selecionei, apertei Enter, escolho a linha traço ponto que eu criei e arrasto para baixo. Arrastou para baixo, é só confirmar. Eu tinha que ter dado Enter, mas vou fazer de novo. Apertei ESC. Pronto, Enter. Clica aqui, joga para baixo, Enter de novo. Pronto. Tá feito. Viu, Diego? Como que é mais fácil assim? Fizemos só a metade, tá? Ô, Charles, você... Pode falar. Porque a net aqui deu uma oscilada aqui. No espelhar? Não, é só você repetir para mim. A minha internet oscilou. Aí deu uma travada. Comando espelhar. Seleciono os objetos. Aperto Enter. Clico na linha de centro, na linha traço ponto. Depois que eu cliquei, jogo o mouse para baixo para ele completar a geometria e clico. E aí ele vai me perguntar se eu desejo excluir a origem. Eu não desejo, eu quero manter a origem. Aperto Enter. Pronto, está feito. E aí, obviamente, a gente depois vai completar com linhas aqui, né, pessoal? Completando com essas linhas para que o desenho fique desta forma. Não é difícil, né, pessoal? Vocês viram que eu utilizei muito aqui os comandos que aparecem na 3.1. Utilizei grid, que é a grade. Utilizei o rastreamento em 15, 30, 45, 60 graus. Utilizei tangente e extremidade. Então, o mais legal do que ficar lendo os comandos, né, que aparecem na seção 3.1, que esse é o papel de vocês fazerem a pré-aula, para ler e entender o que está aparecendo, a gente utilizou de maneira prática. Então, essa é a seção 3.1. Para a turma da semana passada, eu cobrei esse desenho, né? Como vocês tiveram feriado, eu não cobrei. E aí o exercício que vocês farão, eu vou explicar depois do intervalo. Então, a gente vai dar uma paradinha agora. Eu vou deixar a gravação aqui. Por quê? Por mais que a gente fique com 30 minutos de inatividade, agora, eu vou deixar a gravação, porque na volta desses 30 minutos, eu vou passar as instruções para vocês fazerem o exercício dessa semana. Combinado? Combinado. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, quando eu voltar eu começo a gravação de novo, porque senão a gente vai ter 30 minutos aí sem nenhuma atividade. Então essa aula especificamente vai ter 2 links e não um link só. Eu vou fazer o seguinte, depois eu baixo os 2 vídeos, junto eles e aí gero um link só, que aí fica mais fácil o nosso trabalho. Combinado? Então, pessoal, eu não vou fazer chamada agora, não. Volto 8h45. Mostro para vocês o início da sessão 3.2, apenas o início, que já é suficiente para o exercício. E faço a chamada para a gente finalizar. Até daqui a pouquinho aí.